E não precisa estar à vontade, eu só vou passar a palavra imediatamente a você, a sua fala. Dizer que é um prazer muito grande ter o Antônio com a gente, né? E poder discutir um pouquinho e ouvir um pouquinho sobre SAP. Antônio, à vontade. Que eu sou muito alta de você. Você quer falar? Não, obrigado. Primeiramente, bom dia. Agradeço muito o convite do Eduardo. Toda a recepção que o grupo teve, já não é a primeira vez que eu participo do grupo, mas no seminário, o título foi Ideia do Eduardo. Vou deixar isso bem claro. Aí na hora que eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Né? Mas é um desafio bem interessante, então eu vou tentar explanar um pouco. Eu vou pedir desculpas de antemão que eu vou acabar lendo alguns trechos, porque eu tenho que organizar a fala até pela complexidade do assunto. Enfim. E a responsabilidade depois dessa fala magnífica da Fernanda, espetacular. Parabéns a você, Fernando, parabéns, Eduardo. Realmente uma fala muito interessante. Jean-Paul Sartre é um filósofo francês, e ele possui uma certa influência, principalmente na geografia, no estado de psicologia e geografia. E eu peguei três principais obras dele: O Ser e o Nada, A Crítica da Razão Dialética e o Espírito de Mendes. Então se trata de uma leitura de um geógrafo que leu filosofia e tenta entender a geografia a partir dessas contribuições desse filósofo. Não é um movimento complexo, porque eu tenho toda a carga de leitura na filosofia, que seria necessário pelo fundamento do próprio Sartre, mas sim eu busquei nele alguns instrumentos, uma forma de instrumentalizar e entender melhor o discurso de alguns geógrafos, que aí mais adiante eu vou colocar quais são esses geógrafos. No Ser e o Nada, o Sartre ele tem um diálogo muito estreito com Heidegger, Husserl e Hegel. Esse diálogo com Heidegger, ele transcorre quase as 1000 páginas do livro. Há uma tentativa muito forte de diálogo. O Hegel e o Husserl, ele utiliza algumas coisas do Husserl, que eu vou colocar, e o Hegel ele contrapõe em alguns outros momentos. Destacando, para focar um pouco mais a discussão. Em relação ao Heidegger, está muito fundamentada, é muito clara a influência dele, principalmente no Dasein, em mundo e situação. Ele utiliza essas mesmas concepções para desenvolver sua própria teoria. E ele deixa claro de onde vem isso. Inclusive, ele faz um histórico dessas concepções na própria fenomenologia. Do Husserl, diferentemente do Heidegger, ele vai partir do código cartesiano, mas não no sentido proposto por Descartes, e sim buscando uma inversão, não é penso logo estou, e sim ele vai dizer que esse penso e esse estou são coisas concomitantes devido à própria situação do Dasein. Além disso também, ele vai pegar o que chama de estruturas estáticas, em que, de uma forma muito pueril, eu colocaria como se fosse uma espécie de estruturas cognitivas. Isso. E essas estruturas cognitivas, peço perdão aos filósofos por fazer essa aproximação, ele cria um diálogo com a psicanálise, direto com a psicanálise.
E quando ele diz que utiliza o código e esses princípios da psicanálise, é justamente porque ele quer manter os princípios da contradição, né, entre o ser e a coisa, entre as próprias estruturas de ser, que seriam essas estruturas vinculadas à psicanálise, que é o quê? O ser em si, o ser para si, o ser para o outro. Então ele vai usando Heidegger, Husserl, nesse processo todo do ser e o nada. Em alguns momentos ele concorda, em outros momentos ele discorda, ele argumenta sobre. Uma das discordâncias que eu vou trazer já no último slide, que eu acho que é muito mais uma pergunta, um desafio para nós pensarmos uma geografia humanista, seria a discordância que ele coloca para o Heidegger em relação ao que ele vai chamar da relação com o outro, ou ser para o outro. Eu acho que é algo que nós podemos pensar sobre. Na crítica da razão dialética, é muito comum, quando se fala, a gente pensa assim, o Sartre abandonou completamente o ser e o nada e partiu de uma outra coisa. Por quê? Porque foi pós-Segunda Guerra, o ser e o nada anterior, ou crítica da razão dialética posterior à Segunda Guerra, já é o Sartre do Partido Comunista, é o Sartre dos movimentos sociais, é o Sartre do Tiro nas Nádegas, é esse Sartre, né? Eu não enxergo dessa forma, né? E, óbvio, baseado nos autores como o Gert Bornheim, que é o filósofo da Federal do Rio Grande do Sul, se não me engano, que é especialista em Sartre, eu entendo que há uma continuidade lógica. Ele utiliza os princípios do ser e do nada, de toda a fenomenologia do ser e do nada, para tratar uma dialética, e eu acho que isso se torna muito mais claro em questões de método. Em questões de método, ele tem uma proposição teórico-metodológica de como podemos considerar tanto alguns aspectos alguns elementos da fenomenologia, como alguns do marxismo, trabalhando sempre duas correntes de pensamento, o existencialismo e o marxismo. Então, ele dá esses indicativos, ele mostra um caminho que, vou explicar o método, ele chama de regressivo e progressivo, não difere, por exemplo, do próprio movimento, como nós vemos Karl Marx, quando se pega os manuscritos econômicos filosóficos, o Bloom diz, em direção ao capital. Inclusive, nos manuscritos, tem uma frase muito interessante dele, que ele vai colocar, que ele não vai discutir a fenomenologia, porque Hegel fez isso muito bem. Caberia apenas reconsiderar alguns pontos. Então, a gente também consegue encontrar isso. Eu penso que é um movimento muito similar. E aqui o foco realmente vai estar no existencialismo. É o que eu busquei. Proposta do Sartre, assim como você também sou viciado, parece que o Sartre explica o mundo para mim. Aí eu fui ler Heidegger e falei, nossa, que estranho. Ainda mais porque foi enviesado, né, pela própria perspectiva que o Sartre coloca. Mas, o Lukács também, o Georg Lukács, Ontologia do Ser Social, ele tem críticas ferrenhas ao Jean-Paul Sartre. É interessante ver esses contrapontos, né, que ele vai colocando. Alguns eu acho mais pertinentes, outros não, mas enfim, isso é um outro papo. Antes de pegar dois geógrafos, que eu já indico de antemão aqui, que seria o Milton Santos e o Armando Corrêa da Silva, são dois geógrafos, peço perdão para aqueles que não são da geografia. O primeiro, ele é mais, um sucesso de bilheteria. O segundo, ele próprio dizia que ele era bem sucedido, porém não era um sucesso, que é o Armando Corrêa da Silva. Primeiro, colocar o contexto que cada um vem na geografia. O Milton Santos ele foi exilado, né, durante a ditadura militar, e no tempo que ele estava na França, o debate que ocorria naquela época era entre o existencialismo e o espólito estudantes.
Então, é possível notar a influência dos dois no pensamento dele. Aí é possível elencar uma série de autores que é possível você pescar uma influência ali ou extrapolar em relação à Milton Santos. O Armando Corrêa da Silva, não sei se ele foi exilado. Sinceramente, faltou uma pesquisa perguntar para aqueles orientandos dele, que hoje temos vários que estão trabalhando. Mas é notório que ele desenvolve, no início da carreira, somente porque ele é um cientista social, muito vinculado ao marxismo. Aí você tem panfletos do Armando Corrêa da Silva vinculado aos movimentos socialistas. E depois, não estou justificando, senão parece que quem faz fenomenologia é doido. Depois que ele sofre um certo trauma, ele começa a dedicar com muita força à fenomenologia e à ontologia. E aí muda, você pega toda a biografia dele, é notória essa mudança dele. Assim como o professor Milton Santos também, não é possível falar em mundo como se fosse uma coisa monolítica. Ele tem várias fases, e podemos até dizer uma delas, que há uma influência maior do existencialismo, talvez ali no início da carreira, isso pode ser facilmente documentado, e outra, mas ao final não. Aí você fala, pô, mas tem a totalidade do lugar. É possível todo um diálogo sobre isso, mas não é. A ideia não é fazer uma cronologia, e sim é buscar entender ou pegar alguns elementos de método. Eu peço perdão, eu falei que eu ia ler para poder organizar o pensamento. Até porque eu sou uma pessoa perdida, tem esse é um outro detalhe. Aí, levando isso em consideração, tem algumas coisas interessantes. Eu não vou cair na celeuma se quem pegou a ideia de quem, foi para quem, no sentido do porquê, não é isso a questão, mas a questão está muito mais no sentido que tem uma coisa interessante, ambos denominam a sua fase madura, a sua teoria como ontologia do espaço, mas elas possuem objetivos completamente distintos entre si, muito distintos. E que é isso que eu vou querer explorar um pouquinho mais com vocês, destacando o humanismo nisso, a corrente de pensamento humanista. Então, tanto o Armando Corrêa da Silva quanto o Milton Santos denominou a sua proposta teórica como ontologia do espaço, uma coisa que a gente tem que entender. Aqui eu trago uma citação e também eu acho que pode servir como um alerta, uma provocação do Feyerabend, que é um cientista interessado em obter o máximo de conteúdo empírico, que deseja compreender tantos aspectos de sua teoria como possível, adotará uma metodologia pluralista. Comparará teorias com outras teorias, em vez de com experiência, dados ou fatos, tentará aperfeiçoar, não descartar as concepções que aparentemente está errada, que aparentam estar sendo vencidas na competição. O que eu queria frisar com isso? É muito comum a gente falar Milton Santos, estruturalista, pós-estruturalista, marxista, e fechamos ele nessa casinha. Esquecemos todo o resto, como se ele fosse essa coisa fechada, esse ser fechado, com solipsismo. Não, não é. Eu acredito que quando vamos estudar um autor a fundo, um pensador, percebemos que ele tem influências diversas, diversos métodos, e aí nós temos, acho que, dois desafios. Um é identificar a lógica de pensamento que ele desenvolve, que aí a gente acaba afiliando ele a tal método devido a isso, mas também as diferentes concepções que ele vai trabalhando ali, que são diferentes métodos, diferentes influências. E que eu acho mais engraçado, no sentido português, interessante, como às vezes, como professores, nós exigimos que os nossos estudantes se filiem ao método X ou Y, e únicos exclusivamente desconsiderem o resto, como se a realidade pudesse ser cerceada a isso. Então, é nesse sentido que vai o alerta. Eu acho que é bem providencial, e no caso da discussão aqui, para mostrar que há esse pluralismo de ambos os autores. Então, ficar claro que desse pluralismo eu destaco somente
uma vertente, sabe? Somente uma vertente, mas é possível buscar outras. Aí aqui eu acho que a coisa começa a pegar um pouco mais. Aqui eu coloco tanto o Arnaldo Correia quanto o professor Milton Santos, ambos partem de proposições sartreanas. Ambos são publicamente se consideram sartreanos, sejam pelas citações, ou entrevistas, ou documentários, de ambos, nós conseguimos, eles afirmam isso, não sou eu que estou afirmando. Mas aí, o que eu posso afirmar é a minha interpretação sobre essas propostas. Vai destacar o ser do mundo como a principal concepção a ser trabalhada na sua teoria. Comparece na sua teoria com uma concepção central. O outro, o espaço geográfico. Podemos dizer que em termos lógicos, de método, ele desenvolve um existencialismo fenomenológico. E o outro, um marxismo existencialista. Em que parece que está muito mais amparado, toda a sua teoria, no ser e o nada, e o outro na crítica da razão dialética. Em que tem a proeminência do método regressivo e do outro do método progressivo, que eu vou explicar o que se trata desses métodos. Lógico que eu estou cerceando, eu estou reduzindo cada vez mais, pela leitura de Sartre, um olhar sobre os dois. Tentando buscar um padrão, uma influência principal, onde se fundamenta mais a ideia de um e de outro. É questionável, lógico que é questionável, porque se trata de uma generalização. Mas, de forma geral, poderíamos entender assim, que os Sartres, cada um bebe mais um que em outro. Diferentes biografias. O que seria esse método regressivo e progressivo? Vamos ler uma própria citação dele, do Sartre. Definiremos o método de abordagem existencialista como método regressivo, progressivo e analítico sintético, ao mesmo tempo, um vai-e-vem enriquecedor entre o objeto, que tem toda a época como significações hierarquizadas, e a época, que contém o objeto em sua totalização. Com efeito, quando o objeto é encontrado em sua profundidade, singularidade, em vez de permanecer exterior à totalização, como era até então, que os marxistas consideravam como integração na história, entra imediatamente em contradição com ela. Em poucas palavras, a simples justaposição da época do objeto dá lugar a um conflito vivo. Como eu interpreto isso? O método regressivo progressivo ele vai ser proposto por Sartre em questões de método. Ele vai dizer que o método regressivo é essa relação do ser que vive no mundo, sua experiência de vida, as suas relações cotidianas, os seus processos de significação, a sua corporeidade, quer dizer que é isso. E o método progressivo, que seria inescapável, que é uma estrutura que de alguma forma indica os nossos comportamentos e as dinâmicas do mundo e como isso nos influencia. Aí ele diz que esse método regressivo progressivo, teremos que fazer um vai e vem. Ora, considerar essas dinâmicas, vamos dizer assim, mais terrenas mesmo, da mundanidade, e ora essas dinâmicas mais amplas, que nos escapam desse processo imediato, e sim, elas são possíveis perante a abstração, com a abstração. Então, a proposição dele está vinculada a isso, esse vai e vem. Então, eu diria que o professor Armando Correia da Silva ele parte do método regressivo e o professor Milton Santos ele parte de um método progressivo. Ou seja, eles têm pontos de partidas diferentes. E o que muda completamente, em termos epistemológicos, o que eles vão entender quanto conceito, categoria, tipo de abordagem da realidade, as dinâmicas que eles vão compreender dos modos de ser, ou, no caso, das dinâmicas sociais, mais próximo ao que o professor Milton Santos propõe, isso muda completamente as formas de abordagem.
pesado, a apresentação, não posso dizer para vocês, eu tenho uma mania, talvez seja por leituras da antropologia, de eu tenho que me colocar o porquê eu fiz aquilo lá. Por que eu estou fazendo aquilo? Qual o sentido daquilo para mim? E quando eu fui pensar, eu estava quando o Eduardo propôs, eu fiquei, putz, e agora? O que eu vou falar para essas pessoas? Aí, como eu faço trajetos de carro, com frequência para lá e para cá, no São Paulo, estava em dia com o Charlie Brown Jr. na minha vida. E essa frase, o mundo segue os nossos sonhos, de uma música deles, deu um insight. Porra, eu acho que é assim que eu entendo a Armando Correia. Porque eu penso que o medo, ele só pode sentir quando estamos em situação. Nós estamos em situação. Porque você não conhece os fins que está posto para você no mundo. E os sonhos, eles são projetos que a gente imagina nesse mundo. E o medo, ele pode cercear esse projeto. Em resumo, a partir disso que veio à minha mente, o papel central do ser. Como essa coisa do sonho, do medo, nos colocando em situação, destaca o papel central do ser. O ser de sonhos. É nesse sentido, e é assim que eu enxergo um pouco a teoria do professor Armando. É essa coisa, o ser como destaque, e essa coisa entre a situação e o mundo que eu almejo, e como que isso se constitui, me constitui. E aí eu começo, já indicando de antemão, fechando muito mais o professor Armando, esse Armando Correia, que está muito mais vinculado à fenomenologia, que ele parte de um pluralismo metodológico, destaca essas situações de ser. Ele vai fazer isso de duas formas. Por princípio lógico, de método, ele vai ter uma proposta que chama Fenomenologia Ontológica Estrutural. A proposta. Se vocês olharem o título da obra do Sartre, chama Ser e o Nada, Ensaios de Ontologia Fenomenológica. Notem que aqui ele inverte, e não é aleatório. Mas eu acho que ela pode ser traduzida de uma outra forma, com uma aparência seriforme, que é o silogismo. Isso se encontra em artigos dele, salvo engano, está na revista Geografia da UF. Eu acho que, das diversas coisas que ele escreveu, ele sempre tem uma característica, eu estudei praticamente a obra dele toda, assim como o professor William Santos também. No caso do professor Armando, ele tem uma característica interessante que ele escreve excertos. E necessariamente não tem referência, ele, às vezes são provocações, mas extremamente ricas. Quando você vai se debruçando, você percebe que são ricas. O Aparência Seriforme, eu acho que é um dos mais estruturados que tem no pensamento dele. Inclusive os livros dele são assim, trechos, são curtos, densos, essa é a característica. Eu pressuponho que seja proposital, até porque ele era um artista, era pianista, etc. Então acho que é proposital mesmo, porque os artigos anteriores, que falam mais marxistas, não são assim. Tem toda aquela estrutura clássica. Então é algo que a gente tem que destacar. Aqui, o silogismo, eu não estou falando do silogismo daquele Sócrates é homem, logo, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates não é isso. Falando aqui de um silogismo dialético. Se trata de você considerar um termo mediador que tem uma premissa maior, uma premissa menor, e como ele vai fundamentar contraditoriamente ou dialeticamente essas premissas. No caso aqui, a premissa menor seria a aparência, a premissa maior seria a forma. Isso que eu digo maior e menor não é no sentido de grandeza, mas
no sentido de amplitude de possibilidade de entendimento. Ou seja, ele está dizendo que a forma ela é uma categoria muito mais ampla do que a aparência. Que a aparência ela vai estar muito mais próxima à percepção e a forma vai estar muito mais próxima ao entendimento. E quem faz isso é quem? O ser. Que ser? O ser expansão, o ser do homem. Inclusive ele usa exatamente esses termos. Às vezes ele vai usar ser social, mas com forte indicativa com isso. Um branco. Enfim, quando ele vai falar da aparência, ele parte também de alguns pressupostos que são notadamente do ser humano, como por exemplo o código. Ele vai falar da contradição do código, mas quando eu falo do código, eu não estou falando do penso, do auto-estou, do Descartes. Estou falando do código, a forma que o Husserl e o Sartre estão tratando. É de uma outra forma, como falei inicialmente. Ele vai falar do ser e do nada. O ser e o nada é o que vai dar o princípio a toda espacialidade. Essa espacialidade, o que seria o ser e o nada? O ser ele seria qualquer objeto que aprendemos a nossa atenção, e o nada é todo esse fundo que fica por esse objeto. Como, por exemplo, quando eu mostro esse pointer, é um filmes. Ele seria o ser para a nossa consciência, e tudo que está em torno dele seria fundo, ou seja, nada. Então, o espaço, para ele, é como um processo de nadificação, ou seja, para eu revelar um objeto ou revelar uma forma, é necessário que eu nadifique todo o resto, para que ele se revele, para que ele tenha relevância num dado contexto de mundo. Essa relação entre forma e fundo, ele vai estabelecer princípios de relacionalidade entre objetos, e essa relacionalidade é o que fundamenta o espaço. Isso também nós encontramos no Sartre. Aí ele vai dizer, o único ser que é capaz de espacializar é o homem. Não existe um outro ser que seja capaz de espacializar. Por quê? Porque é o único ser que tem consciência. Os demais seres, que ele usa a palavra ente, não têm a capacidade de pensar sobre si próprio. A partir disso, é o que ele vai trazendo os princípios da desenvolvimento cognitivo humano, que aí ele indica, Freud principalmente, que ele vai dizer que essa relação nossa com esse ser ciente que eu destaco no mundo cria um ser em si. O que seria esse ser em si? Seria o ser que está lá, eu que estou aqui, e o processo de subjetivação desse ser, a imagem. O ser em si, ele seria como se fosse o nosso inconsciente, e destaca-se dialeticamente desse ser em si, ou do inconsciente, a nossa consciência, que é o para si. O para si, ele sempre é para alguma coisa, bem no sentido de Husserl. E dentre esses diversos seres que estão no mundo, há um outro ser que possui as mesmas qualidades e capacidades que eu, que é um outro Dasein, que não sou eu. Esse outro Dasein, ele não pode ser restringido à objetividade, ele tem que estar além disso. E aí que ele vai dizer que o outro se fundamenta contraditoriamente em nós. Porque percebemos que ele é um ser espacializador, ou seja, que faz as coisas existirem para ele de uma forma diferente de mim. E quando ele estabelece toda essa dinâmica entre o ser que sou, o ser que os outros são e os objetos, que ele vai chegar na concepção de situação e de ser humano. É somente a partir disso. Antes disso ele não faz. Ele vai fazendo isso no livro, mas ele faz de uma forma muito superficial, sem explorar com profundidade. Ele vai só quando tiver todos os elementos colocados, tanto no sentido das estruturas cognitivas, quanto dos entes e da situação, que ele vai definir o que é a situação aqui é muito. A proposta do professor Armando, ela está
colocada no sentido de superar algo que ele vai chamar de impasse aristotélico kantiano. Até coloquei uma citação, mas eu acho que é melhor desinjeção um pouco. Seria assim, os aspectos de classificação, taxonomia aristotélica e os aspectos de indicação da estrita objetividade que indica Kant, principalmente quando ele vai falar da crítica da razão pura do espaço, não do tempo, do espaço, como intuição a priori. Então, ele vai colocar esses dois elementos como limitantes para o desenvolvimento de uma geografia. E aí ele destaca, fala, pô, já em Hegel, nós já temos os processos de subjetivação e superfunção colocados. Nós poderíamos ter tomado desde Hegel isso como um elemento para a discussão da geografia. E a classificação, ela não é tão boa para nós. Porque classificar restringe. Então, a preocupação central dele, que ela vai se mostrar de uma forma mais clara no teste de livre docência, ela vem disso. Ela vem desse impasse que ele chama. Aí nós vamos ter o professor Elvio Rodrigues Martins, da USP, que a tese de doutorado dele é baseada no impasse aristotélico kantiano, porque justamente ele foi orientando o professor Arthur. Ele acaba desenvolvendo isso como há um processo de superação. Pode haver um processo de superação disso. Aqui é um pouco também como eu vou entender a teoria do professor Milton Santos. As coisas são objetos feitos pelo homem. Elas falam de nós mesmos, de nossa relação com os outros. Essa frase, diferente do nasceu da direção de uma música, ela nasceu de vem bobeira na internet. Vem bobeira, sabe que a gente faz pesquisa no Google, às vezes aleatória. E apareceu isso daí, que é um artista. Aí o cara tinha uma exposição, os objetos falam, uma posição de uma arquiteta. Aí tinha essa frase, nossa, que bonitinho, eu gostei. Aí eu fui ver, na hora que mas será que não é isso que o Milton Santos está falando? Fiquei pensando, eu acho que é. Aí trouxe para nós. Então, um pouco a forma que eu acho que resume a proposta teórica do Milton Santos. O professor Milton Santos, eu acho que ele, como disse, ele tem diversas fases, podemos destacar diversos momentos. Longe de questionar a operacionalidade da teoria dele, não é isso. Se trata de se destacar alguns elementos que podemos entender que houve uma influência do existencialismo claro. Um deles, que eu acho que é o principal, os dois principais que eu colocaria, seria a intencionalidade e o prático. A intencionalidade, da forma que usa, está inserido da forma certa, que é idêntica à forma de uso. E o prático inerte, que ele vai escrever no artigo, ele vai chamar de inércia dinâmica. E depois ele vai fazer a citação na natureza do espaço, falando que o espaço geográfico é uma versão mais acabada do prático inerte. Ele vai usar mais ou menos esses termos. E do que se trata isso? Estrutura, processo, função e forma, eu falo já. Eu penso o seguinte, quando ele fala de sistema de ações, levando em consideração a concepção mais popular do espaço geográfico, ele vai estar falando de processo e função. Quando ele fala de sistema de objetos, a gente pode relacionar, tratando diferentes períodos dele. Lógico que o desenvolvimento teórico e metodológico tem que considerar isso. Então, o prático, ele estaria muito mais ligado ao sistema de ações e ao inerte, ao sistema de objetos. Mas aí eu acho que tem um pulo do gato. Quando ele vai falar da intencionalidade, quem atribui intencionalidade aos objetos é o homem. E essas intencionalidades que são atribuídas aos objetos, ela é feita pelo trabalho.
que no caso dele vai ter uma relevância para a categoria técnica, que é o saber fazer, que o discurso marxista ele desenvolve daí. Né? E nesse sentido, ele vai colocar, são os objetos, possuem intencionalidades. Eles nos indicam formas, ou como se falou, servidão, né? Formas de agir, que podemos aceitar ou não. Mas, como há um modo de produção hegemônico, há uma tendência a uma unicidade dessa técnica, nós temos que a tendência que acabamos servindo a isso. Mais adiante ele vai dizer que a resistência a essas ações hegemônicas que estão nos objetos, ela pode acontecer no lugar. Mas voltando, ora, todo objeto ele, tem uma intencionalidade atribuída, ou seja, ele tem uma prática. Mas quando há uma pretensa padronização dessas técnicas, há um modo de produção que fica imbuído. Então, seria como houvesse a alienação do trabalho. Mas, essa alienação ela nunca é completa. Sempre escapa um pouco. Isso que ele vai entender como prático inerte, que eu penso que é o core da concepção do espaço geográfico, uma opinião minha, certamente minha. Posso estar equivocado nisso. Entendendo que essas dinâmicas mais amplas estão vinculadas ao modo de produção, a gente vai chamar de totalização. E quando aprendemos ela em determinados segmentos do real, seria a totalidade. Tanto totalização quanto totalidade, elas vão estar numa concepção da crítica da razão dialética. Óbvio que tem outros autores que trabalham nisso. Mas quando eu li um e li outro, essa relação está muito próxima. É muito, muito parecido. O que o Sartre diz em relação à totalidade e totalização? A emancipação. Quando se trata de objetos práticos, máquinas, ferramentas, objetos de tipo de consumo, é a nossa ação presente que lhe dá a aparência de totalidades. Ao ressuscitar, seja de que maneira for, a praxis tentou totalizar a sua inércia. Mas essas observações mostram que eles são produtos e que a totalidade, contrariamente ao que poderíamos acreditar, não passa de um princípio regulador da totalização e se reduz simultaneamente ao conjunto inerte de suas criações provisórias. Assim, a totalização tem o mesmo estatuto da totalidade. Através das multiplicidades, ela prossegue esse trabalho sintético que faz de cada parte uma manifestação do conjunto e que refere o conjunto a si mesmo pela mediação das partes. Então seria esse complexo, ou esse complexo de ações, de objetos, que vão formar a totalidade. Mas o movimento que a forma a totalidade é o próprio movimento social que ele é totalizado. Então, são esses elementos mais complexos. Um destaque, em relação ao prático inerte, o Sartre ele vai fazer dois movimentos que diferem do que o professor Milton Santos coloca. Um movimento quando ele vai falar do prático, ele vai falar de uma praxis e de uma antipraxis, nesses termos. Ele fala da praxis, toda e qualquer ação humana. A antipraxis são aquelas ações atribuídas a objetos ou intencionalidades, que não são de um humano específico, mas sim estão vinculadas a um processo produtivo, ou seja, a condições mais amplas. Ele vai dizer que a alienação ela não pode ser considerada simplesmente por uma adesão cega antipraxis. E sim que alguns objetos nós desenvolvemos essa antipraxis, mas ao mesmo tempo desenvolvemos uma nossa praxis sobre ele. E que toda e qualquer ação humana ela não é uma ação simplesmente laboral. Ela é uma ação que envolve sentimentos, angústias, dores e amores. Então, ela porque o próprio ser que é o homem, ele é uma totalidade, e toda ação dele é em forma dessa totalidade. Isso não é considerado pelo professor Milton Santos, essa última parte que eu estou falando. Então, não é. Por quê? Porque a alienação neste caso, ela está além disso. Se vincula à consciência, ao processo de constituição cognitiva,
as estruturas cognitivas, e qual o objetivo desse homem, não somente vinculado no aspecto laboral, no modo de produção, mas também aos sentimentos que ele desenvolve. Por exemplo, eu posso dizer que um sujeito ele é alienado porque ele usa a marca A, B, C ou D, mas quando eu faço isso, eu descarto todo quanto é sentimento de pertencimento e identidade com isso. O que o certo é querendo dizer é o contrário. Tem que considerar isso e aquilo. No caso do professor Milton Santos, ele não vai nesse sentido. A proposta dele é essa. É um limite que ele coloca. Pelo jeito é consciente. Não foi um acaso. Então, quando ele fala que o espaço geográfico é o prático nerd uma versão mais acabada, aí eu coloco debate, eu tenho minhas ideias. Porque não é isso que nós encontramos no site. Temos outra coisa. Então, eu acho que aqui fica claro uma coisa, que eu acho que é louvável, muito normal. Ele utiliza uma concepção para o desenvolvimento só da lógica que ele está trabalhando, o que é estritamente normal. Todos nós fazemos isso. Tem uma passagem do Sartre também, eu acho que é a última citação, prometo. Não é? Que é uma provocação para fazer para o Eduardo. Que assim, o Sartre vai dizer: essa dificuldade pareceu intransponível aos marxistas de hoje. Viram apenas o meio de resolvê-la. Recusaram ao próprio pensamento toda atividade dialética universal, suprimir o homem, desintegrando-o no universo. Assim pode colocar o ser no lugar da verdade. Propriamente falando, já não existe conhecimento, o ser já não se manifesta. Seja de que maneira for, evolui segundo as próprias leis. A dialética da natureza é a dialética sem os nomes. Portanto, já não há necessidade de certezas, critérios, chega mesmo a tornar-se inútil pretender criticar e fundamentar o conhecimento. Com efeito, sob qualquer forma que seja, essa é uma certa relação do homem com o mundo que o rodeia. Se o homem deixa de existir, essa relação desaparece. Aqui ele está criticando especificamente a perspectiva pós-estruturalista. Querendo dizer que o pós-estruturalismo ele diluiu o homem numa concepção. Esse homem ele deixa de viver com toda a sua complexidade, com a sua corporeidade, com as suas identificações, em benefício de uma ideia. Então, isso eu coloquei aqui só para fundamentar o limite que eu coloquei na própria teoria do professor. Aqui encaminhando já para as últimas considerações. Ao mesmo tempo que a princípio eu coloco que eles utilizam os mesmos princípios e vão em caminhos diferentes, o que eu acho mais interessante que é como se fosse, é estranho falar um círculo como uma coisa perfeita, né? Mas eles indicam que querem um reencontro. Parece aquele casal que briga, mas aí volta de novo, quer voltar, fica stalkeando o outro pelo Facebook, algo assim. Por quê? Enquanto um se desenvolve a partir do ser e nada, tem um forte apelo à questão do Dasein, do ser no mundo, da situação, aí quando ele vai falar de ontologia fenomenológica estrutural, como está o professor Armando da Silva, ele está falando justamente daquilo que o professor Milton Santos trabalhou. Ou seja, ele parte de um ponto e indica outro. Então ele parte da percepção do conhecimento estrutural. Ele parte de um método regressivo, ou seja, das relações mais cotidianas do ser, mas indicando relações mais amplas que são necessárias para o entendimento. O professor Milton Santos ele faz ao contrário. Ele indica a importância do lugar, já ao final da carreira dele. Então ele parte do conhecimento estrutural, indicando formas de percepção. Aí ele indica o método regressivo, ele aponta. Eles não chegam a emergir, mas ambos apontam um para o outro. Poderíamos entender assim: eu digo um para o outro, são contemporâneos, conviviam, dialogavam, muito bem.
Eu não sei se é proposital ou não. Eu não sou tão antigo assim, até gostaria de saber se é proposital ou não, porque é interessantíssimo notar que eles vão indicando preocupações que o outro desenvolveu. Só que aí é algo para se explorar, como o método, ele também cria armadilhas para nós. Porque na hora que eles vão fazer isso, não consegue dar o pulo. Porque esse pulo ele necessita de uma coerência lógica. E é algo que ambos têm uma coerência lógica no pensamento deles, há uma lógica muito bem estruturada. Aí agora aqui respondendo a... Eu vou roubar 5 minutinhos, eu acho. A sua provocação. Isso daqui nasceu, veio uma escala, além da provocação que você coloca, um estudante recentemente chegou, da Unicamp, doutorado em geografia. Assim, eu acho muito legal essa discussão que vocês fazem, só que acho que falta alguma coisa, né? Por que, rapaz? Pois. Não, explica melhor, não, falta alguma coisa, parece que está aqui assim. E aí eu falei, metodologia, eu acho que pra gente pensar, né? Pode ser. Talvez falte uma metodologia, talvez falte nós pensarmos maneiras de instrumentalizar, como você bem fez. E é uma preocupação que temos. Como que a gente instrumentaliza? Eu acho que tanto o professor Milton Santos como o professor Armando, eles dão indicativos para a gente tentar superar isso. Mas eu acho que o procedimento que o Sartre faz, que os dois se baseiam, também são indicativos. Então nós pensarmos nessa forma de operacionalizar, de instrumentalizar uma geografia linguística. Aí eu não sei se essa instrumentalização cerceia, mas aí eu também lembro que eu faço ciência, eu sou geógrafo. E por princípio e fundamento há um limite. E se aceitar esse limite dói mais ou menos. Algo para pensarmos sobre. Né? Porque abarca tudo. Uma outra coisa que eu acho que é algo que nós temos que pensar, né? A questão das estruturas cognitivas. Eu não sou leitor ávido de Heidegger, isso é muito mais certo que eu. E eu sinto muita falta, por exemplo, como estava conversando com um colega dele, qual é a situação de ser quando me relaciono pela internet? Eu não consigo explicar de outra forma, mas há um limite meu, que não seja indicando os processos cognitivos, fazendo um diálogo com a psicanálise. Não consigo. Eu não consigo tratar isso sem pensar em corpo, em se a minha não presença corporal, a minha copresença, que o outro ele não tem, se muda as minhas relações com o outro de medo, de perigo, porque perigo envolve muita questão do corpo. Se não muda, por consequência, se esses são estruturas bases, não vai mudar a inconsequência disso. O amor, o ódio, a indiferença, o sadismo. Aí fala em termos técnicos vinculados à psicanálise. Porque, ora, se muda concepções da corporeidade, sadismo, masoquismo, ódio, amor e indiferença, está estritamente vinculado à questão da corporeidade. Como que a gente vai conseguir explicar as relações de internet hoje sem levar em conta isso? Eu não consigo. Pode ser um limite. Aí eu quero ouvi-los também. Aí uma outra coisa. O Sartre vai fazer uma crítica muito forte ao Mid-Design. Vai fazer uma crítica muito forte ao Mid-Design. Prometo, é a última citação. Já é o último slide.
O que ele vai dizer? O ser com ou Mitsein de Heidegger permite abordar o Dasein como um processo de contradição entre duas consciências distintas, da seguinte forma: eu nego o outro, ao mesmo tempo que o outro me nega, para ambos prosseguirmos um ao outro como homem semelhante. Mas que não sou. Semelhante, tal como possui uma perspectiva de mundo, é que não a minha e projetos que não são os meus, é que escapam de conhecimento. Seria necessário considerar duas realidades distintas para que isso ocorresse. O Mitsein apenas considera o outro como uma surda companhia de um integrante de uma mesma equipe. Uma crítica pesada, eu acho. Mas, como pelo Mitsein se entende o homem presente, a outro homem pela sua capacidade de ser. E busca essa relação unívoca e contraditória. Ele dá um exemplo, quando ele vai falar do Mitsein. Ele vai falar que o Heidegger retrata o Mitsein como se fossem pessoas entrando num trem, metrô, não sei exatamente isso. E como sabe, quando as pessoas vão com todos os mesmos movimentos, vão uma se empurrando a outra e todo mundo entra assim. Ele fala que é um processo de contradição que estrutura o próprio ser de maneira fundamental. É uma crítica pesada. Mas como eu não sou conhecedor de Heidegger, eu não sei até que ponto ela procede. Aí eu coloco uma coisa que nasceu no último seminário, que é o seguinte: ao meu ver, pela pouca leitura que eu tenho do Heidegger, parece que ele destaca, coloca em primeiro plano todas as relações fundamentais dessa questão homem-mundo. E emerge isso com muita força, e as concepções que ele coloca emergem com muita força. Em Sartre, isso não emerge com muita força, sim é no momento de um processo de contradição. E vai emergir com muito mais força a relação do ser do mundo com o outro. Emerge com muito mais força. E você nota que todo o direcionamento dele, ela está para isso. E a questão, que a única superação, ele vai colocar isso no final do Ser Nada, ele vai tomar isso com muita força na crítica da razão dialética, é toda a relação humana, como ódio, sadismo, masoquismo, elas são falhas. A única que supera isso é uma relação coletiva, no sentido de ter projetos em comum. Mas para que eu tenha projetos em comum com o outro, seja de classe, seja de identidade, é necessário que esse outro me fundamente, que ele não seja uma parceria surda-muda do meu lado. Então, eu fiquei me questionando assim, será que não seria possível juntar os dois? Quais as consequências lógicas de diálogo entre os dois? Em que medida isso pode acontecer? Até porque, no final do Ser Nada, ele vai falar de princípios estão muito vinculados como o ser, o ter, ser e fazer. Ele está muito vinculado a isso. Ele busca um diálogo forte com a psicanálise, assim como as estruturas cognitivas. Então, a relação com o outro, ela perpassa quase toda a lógica do desenvolvimento do Ser Nada. Ela comparece com muita força na crítica da razão dialética. Então, a mim, aquilo me convence, mas ao mesmo tempo me convence toda a relação fundamental que o Heidegger coloca. Parece muito mais acabada, essa relação com o mundo. Então, assim, eu vivo num limbo que eu não sei para onde eu vou. E aí eu coloco essa preocupação para vocês também, para que possamos pensar sobre isso. Assim como uma outra questão que me preocupa muito hoje, que o Fernando colocou também, falamos muito de um sujeito que não sou eu que está lá, um sujeito que não sou eu que parece distante de mim, nas pesquisas, nas nossas investigações. A questão que fica para mim, como que eu aproximo esse cara, teoricamente? Como que eu chego perto dele? Como ele me toca? Como que ele me questiona? Como que ele questiona a minha propriedade? Como isso? Como que isso pode acontecer
Mas a minha preocupação não está no sentido simplesmente dizer isso por dizer, mas buscar uma fundamentação teórica que dê base a essa discussão. Então, por isso que eu trago isso. Mas, ao mesmo tempo, é inegável a importância que tem o Heidegger nesse processo de fundamentação. A discussão que ele traz fundamenta e muito a nossa própria concepção de lugar, ou as principais que nós temos. Então, não é possível desconsiderar. Então, eu fico nesse limbo em como podemos dialogar em relação a isso, justamente pensando numa geografia humanista, um pouco mais holística. Eu acho que não há problema nenhum no holismo. Mas como podemos abarcar mais e dialogar mais com esses autores, justamente para poder buscar fundamentar a nossa discussão. Peço desculpas pelos 5 minutos, falei que era 55. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado, Antônio. A palavra é Antônio, primeiro, antes de fazer a pergunta, eu preciso até ver se aquilo que eu vou dizer corresponde ao que você falou. Agradeço a proposição que você fez, muito interessante. Eu confesso que bem densa, bem densa. Ficou difícil aqui acompanhar tudo. Mas se eu entendi bem, chega uma hora que você esclarece um pouco as diferenças da apropriação do Sartre, no caso do Milton dos Santos. Se eu entendi bem, parece que na apropriação do Milton Santos não foi posto na obra dele aquilo que você falou como uma existência cotidiana do Sartre, da questão dos amores, das angústias, da corporeidade. Isso não foi absorvido na proposta do Milton Santos, mas que no caso Armando Corrêa da Silva fez. Aí me veio na hora uma cisão que você falou que alguns dos estudiosos de Sartre fazem, de que o Sartre do Ser e o Nada teve uma cisão, que ele passou por uma fase mais marxista, que talvez, por causa dessa cisão, essa parte cotidiana da existência, ficou, digamos assim, meio que subalterno, meio deixado de lado. No entanto, eu tive uma experiência recente agora com as leituras do Lefebvre, e tem uma parte muito forte, na verdade são fragmentos, né? Da produção do espaço, em que o Lefebvre ele faz um ataque, digamos assim, não digo feroz, mas ele faz um ataque ao pós-estruturalismo, sobretudo à viragem linguística, em que ele coloca meio que de lado tudo aquilo referente à filosofia, sobretudo à epistemologia, e aí a gente entende um pouco por que a geografia crítica se degradeia, né? De alguns que gostam do método do pensamento geográfico e outros que gostam da epistemologia. Joga praticamente de lado, escanteio a epistemologia, falando que isso é um caminho para você encobrir a realidade, para você alienar a pessoa, né? O trabalhador, no caso, o cidadão, o homem, no caso. E aí você entende que ele coloca filosofia, epistemologia, a psicologia e a literatura como esse elemento alienante. Que elas criam imagens que fogem à realidade social e elas encobrem as contradições que existem na lógica, digamos assim, nas dinâmicas entre a própria dinâmica da realidade. Aí eu fico pensando que talvez, justamente no período em que o Milton Santos foi exilado na França, que essa discussão era, digamos assim, mais latente, e o Lefebvre se colocava justamente no outro ponto do pós-estruturalismo, se não seria, na verdade, em vez de não ser uma apropriação totalmente do Sartre, também se não teria aí uma voz do Lefebvre falando assim, olha, se você for considerar os elementos do cotidiano, as paixões e as angústias, etc., você está absorvendo justamente este lado mais linguístico, pós-estruturalista, que considera a psicologia, a filosofia, assim por diante. Eu queria ver se na sua compreensão, se isso corresponde, se dá para poder
interpretar o Milton Santos um pouco assim, se não é esse distanciamento desse lado mais existencial cotidiano do Sartre, de um ouvir mais o Lefebvre do que o Sartre. Minha opinião, então. Tem gente que diz que Milton Santos leu Sartre, leu Lefebvre não cita. Eu não comento sobre. Ainda mais porque tá gravando. Eu acho que eu fui aluno da Maria Adélia, que eu acho de forma pessoal, menos formal. Fui aluno da Maria Adélia e eu fazia uma série de indagações para ela. Dentre elas, eu perguntei, pô, mas ele não considerava os sentimentos tal? Ela falou assim, ó, na fase terminal, ele há uma preocupação em relação ao lugar e essas relações cotidianas, e ela destaca, fala em tais perspectivas, que aí vai usar o espaço vivido, a totalidade do lugar. Então acho que ele não negligencia isso, mas ele faz a um alcance teórico de quem parte de estruturas mais amplas de conhecimento. Ele chega até onde dá para chegar. Então, eu não penso que seja simplesmente lefebvriano, mas me parece que eu iria além. Eu acho que o pós-estruturalismo de considerarmos Lefebvre assim como, por exemplo, Jean Baudrillard teve uma influência muito forte no pensamento de Milton Santos também. Vocês pegaram um livro que chamou Sistema de Objetos de Jean Baudrillard. É uma concepção muito interessante para você entender o Milton Santos. Olha o nome do livro. Então, eu acho que é um contexto de época, uma necessidade de dar respostas à sociedade, ao Estado, em que o existencialismo não dava mais. Então, acho que estava muito mais vinculado a isso. Temos que lembrar, nesses aspectos, dos movimentos sociais que tinham de época, e as formas de governança da década de 70. Eu iria mais por esse caminho. Eu acho que não é somente o Lefebvre, mas sim uma necessidade de resposta. Tanto que a gente, quando olha hoje para, vamos dizer assim, essa forma de abordagem, eu acho que ela responde muito mais às demandas do Estado do que uma geografia humanista. Posso estar equivocado. Um dia a geografia humanista também pode responder às demandas do Estado. Mas hoje, creio que ela está muito mais fundamentada no pós-estruturalismo. Estou dizendo que Milton Santos está trabalhando para o Estado. Não é isso. Mas eu acho que a princípio ela questionou de uma forma e depois passou a servir de uma outra forma. E também isso passa, além de tudo, tem algo muito positivo que eu acho que é a proposição política que ela ocasiona. E se estamos falando em beneficiários mais carentes, eu acho que é positivo. Por mais que essa leitura seja apropriada. Então, eu acho que é isso. Acho que tem uma influência do Lefebvre, eu não consigo dizer se foi na França, se foi no Brasil. Acho que é. Eu vejo aparelhos ideológicos do Estado, do Althusser, uma grande influência também. Enfim, podemos usar tantos. Foucault, mais tardiamente, mas é tudo muito conjectural quando ele considera. Fica no campo da conjectura de relações de relações. É a forma que eu li, Só para fechar, essa questão dos sentimentos, eu acho que ela nunca é abordada, não sei como aspecto de identidade e de resistência. Uma identidade de resistência no lugar. Mas eu acho que a identidade perpassa por tantas coisas que não só a resistência. Até chegarmos à resistência, há uma amálgama de sentimentos a ser considerado. Mas eu acho que ele não, por exemplo, na ontologia, na natureza do espaço,
a forma como ele trata o tempo, que é de um cara, de um físico, inclusive, chama Whitehead, ele vai tratar de eventos, etc. e tal. Por incrível que pareça, ela tem um aspecto vinculado à teoria da relatividade, de como a perspectiva dos sujeitos, como que ocorre o evento, como se relaciona com o tempo. Eu acho que ali também tem um dos ganchos dessa questão do espaço efeito espaço geográfico. Então eu não acho que em nenhum momento me negligencia, mas eu acho que o alcance teórico dele limita isso. Ou passamos a entender que não acho que não é o nosso caso, que as teorias são holísticas, heurísticas, vão abarcar tudo. Acho que não é por aí. Não sei se eu tinha respondido. Posso só comentar uma coisa em relação à pergunta que você fez e a resposta do Antônio? Que, olha, eu botando pro meu pontinho, mas só para dizer que eu falei que ele respondia tudo. Ele tem um livro que chama As Aventuras da Dialética. Tem um capítulo do livro, que o título do capítulo, eu já não lembro direito, mas é assim, dá o nome do Sartre, e é ele descendo a lenha no Sartre. Ele descendo a lenha, criticando assim, de cabo a rabo, acho que foi logo depois que ele se meteu. Pois é. E aí, é engraçado como tem coisas que você falou, que tá no meu Conti também, que eles devem ter sido muito companheiros de estudo. E... Acho que não só de estudo. O Sartre e o Merleau-Ponty, eu acho que eles fizeram parte da milícia francesa de Varão. Eu falei em outro sentido, mas Não, esse cabelo deve ser dividido. Fizeram um monte de coisas e depois romperam. E aí a crítica do Merleau-Ponty é justamente de que o Sartre, na ação, ele separa a dimensão existencial, sentimento, emoção, etc., da discussão marxista. É justamente a crítica que o Merleau-Ponty faz. Aí, você falando do Sartre, diz justamente o contrário, que ele considera tudo como constantes que dá uma separada. Né? Preciso entender tudo. Mas só para dizer que tem esse capítulo de livro que talvez valha a pena dentro desse livro. Só pra... Fiquei com inveja. Eu chorei, eu também chorei quando você. Eu me senti um lixo depois de ler O Ser do Nada, o pior ser humano do universo. Ele acaba, ele vai acabar detonando. Você se acha sádico, masoquista, você acha a pior pessoa do mundo. Ao final, não foi a minha sensação. Mas eu acho que essa questão da paixão pelo autor. Acho que faz bem. Então, eu acho que talvez para responder essa pergunta, não sei, é uma provocação minha também, de tentar buscar essa geografia sartreana no Sartre dos romances, da literatura, que está mais, tipo assim, eu vejo quando ele escreve A Náusea, quando ele escreve Os Caminhos da Liberdade, uma geografia muito forte, porque a geografia é vivida por ele, né? Tipo assim, por ele nos bares. Então acho que talvez para responder, nas outras obras dele está mais uma coisa literalmente densa, mais pesada por causa dos acontecimentos. Aí quando ele escreve os romances, as novelas, eu acho que por ali, eu acho que é aí que é o caminho. Foi por aí que eu comecei a desenvolver o meu TCC, que foi com a filosofia de Sartre. Eu comecei pelos romances, que é uma linguagem mais... Aí quando eu cheguei no Ser e Nada, eu também foi assim, foi desestrutura pura, uma atrás da outra. Mas que eu acho que o primeiro caminho é pelos romances. Não sei se você concorda ou se a gente consegue buscar manter o humanismo, trazer o humanismo de Sartre para a geografia humanista através dos romances. Vou ser sincero, eu vou nem mentir. Eu tenho uma dificuldade imensa de ler romance. Eu não consigo. Eu já assisti N peças dele, várias.
concordo com você, pelas peças, não pelos romances. Eu não consigo, Mas é romance em geral ou é romance do site? Ok, qualquer romance, qualquer um. Eu não consigo ler. Eu não consigo ler. Eu não consigo. Agora, adoro festas de diferentes tipos. Adoro. Agora, romance de verdade. Aí as pessoas falam da náusea, eu fico. Entendeu? Mas assim, aí a minha referência vai pra peça. Mas eu concordo. Não havia pensado nisso, concordo. Pela peça. Não, porque ele mantém uma certa crítica, né, principalmente a liberdade, mas ele dá uma outra cara, uma outra roupagem para essa crítica que ele faz. Que eu acho que é o caminho que a gente, tipo assim, que eu tento seguir. Não esse caminho mais marxista, mais crítico, que na verdade eu não tenho conhecimento, tenho pouco conhecimento do Armando Corrêa, de Milton Santos, muito pouco na linha do Sartre, porque eu fui atrás das novelas, dos romances. Isso é interessante. Bem interessante. É Thiago que eu apresentei. Doutor, me permita fazer uma consideração e a partir dela uma pergunta. Eu não conheço tanto assim, sabe? Quanto eu imagino conhecer tarde. Eu vou direto a esse conceito. Eu acho que você coloca uma. Primeiro eu ia fazer apenas uma consideração, por conta você colocou uma pergunta em geral. A gente pergunta para quem tem disposição, mas você já devolveu uma pergunta para nós aqui. E isso é bom. Pois então, a coisa de ser bom é um dos nossos centrais na leitura existencial. Se é que eu entendi bem, não sei exatamente a definição do Sartre, o ser bom é único e exclusivamente ao modo como muitas vezes nós agimos, interagimos, esbarramos uns nos outros. Isso é uma possibilidade, mas não é única. Então isso pode ser muito restritivo. Eu recordo aqui, eu estive lá, foi um momento muito memorável nos encontros de vocês. Eu fui 2 vezes a Niterói, aquela conferência do Tuan, e depois foi publicada a Geograficidade. Para o que eu quero dizer, eu acho que é bem importante ali. E isso leva, então, sendo bastante objetivo aqui na minha fala, não tem tanto assim, e também poderia ter ouvido. O Tuan faz uma observação bem interessante de uma situação bem concreta, que aliás é muito comum, onde numa mesma mesa estão muitas pessoas juntas, conversando com outras pessoas que não com elas, mas poderiam bem estar também conversando com elas, e ao ponto até de se tocarem, tem uma descrição lá, com os pés, mas como se em certo sentido também não estivessem sequer juntas. O que a tecnologia permite. Você fez referência a isso, né? De qualquer forma, existem, me parece, modos distintos de sermos uns com os outros, né? Um modo, talvez, né? E aí, só parênteses. Me parece fundamentalmente que a ideia de ser como, ela tem uma inspiração, e o Heidegger conhecia muito bem o Aristóteles, da ideia que isso já é uma expressão, um outro modo de dizer o que é ser político. E não cabe fazer considerações agora, eles têm a ver com a fala de Fernanda, certamente. Por exemplo, e a pergunta que o Eduardo fez da relação ou das implicações políticas que é possível se ver e ter a nível de local, de lugar ou de território, por exemplo. De qualquer forma, ambas envolvem isso de alguma forma. Né? Mas a pergunta que me vem, Antônio,
acho que essa fala também deixou isso de alguma forma, como uma brecha. Será que nós estamos vivendo realmente num outro momento assim, da história, de uma época, que nos permite um outro modo de ser no mundo, de não sermos ao modo de local? Isso tem implicações fundamentais com o corpo, né? E o que isso, a rigor, significa para uma nova época, né? Eu só acrescentaria, mas isso a título de mera menção, isso nem faz parte da pergunta. Eu acho que ele por aí também passa toda uma preocupação do Heidegger Brasil com a tecnologia, com a técnica. O que a técnica, em última instância, permite, nós estamos muito longe de entender, apesar de estarmos totalmente absorvidos por ela, né, a todo momento. Não sei se eu gostaria de ouvi-lo, se possível. Renato. Desculpa, só para ver se eu entendi. Estamos numa outra época, as formas de ser humano, que é possível distinguir disso, quais as consequências? Isso, basicamente é isso. Renato, eu não sei, assim, não sei, como jargão. Eu tenho uma resistência a acreditar que se trata de uma outra época no sentido pós-moderno. Da forma que os pós-modernistas colocam. Eu acredito muito nisso. Também eu tenho uma resistência muito grande quando nós falamos que a internet ela estabeleceu outra forma de relação. Por quê? Porque eu acho que existem épocas anteriores e as de hoje, né, que modifica, sim, substancialmente, mas não modifica tudo. Eu acho que nós reproduzimos uma na outra e elas se complementam. Limite do mesmo processo. Se eu não te responder, você avisa, talvez eu possa. Tudo bem, eu acho que é uma troca só. Não fique preocupado com a resposta. Eu achei muitas inquietações dele. E, assim, então eu penso que modifica-se sim, eu acho, as formas de relação que nós temos com o outro e como nós temos com o mundo. As tecnologias, elas modificam. Eu acho que o que mais me preocupa disso é as consequências disso. As representações que nós temos a partir disso. Podemos colocar, tanto, se eu pegar só o caso da internet, por exemplo, como que as representações possam ter um peso no processo constitutivo do ser, e como que isso acarreta na sua relação em presença com outros. E que tipo de coisa se gera a partir disso? Por exemplo, tiros em Columbine, sabe? Que o rapaz jogava Doom, que era um jogo. Eu fico pensando em que medida, atrelado único e exclusivamente, mas não sei se eu não concordo que seja único e exclusivamente, mas fico pensando em que medida aquilo realmente influenciou, uma representação passou a ter um peso diferencial, ou outros tipos em Columbine, considerando essas relações fundamentais, que é o corpo a corpo, ou os haters que a gente vê no Facebook, em que eu acho muito interessante a gente pensar, será que aquela pessoa diria a mesma coisa se estivesse presencialmente? Eu acho que não. Aí eu vou usar um elemento empírico. Usando a metodologia da etnografia, especificamente, em pesquisas que eu acabei fazendo junto com o Sr. Ernesto Corraneto, a reencarnação exposta, etc., mais vinculado à geografia cultural, e utilizando a etnografia, a gente fazia um mapeamento para pegar os sujeitos mais importantes dentro de uma rede qualquer, um do Facebook ou Twitter, identificava esse fulano e depois ia atrás dele, na vida real. A gente começou a perceber que nem sempre aquela forma de tecnologia da internet é a mesma
que ele agia presencialmente. E o inverso também acontecia. Que é para justificar um pouco essa coisa do rei. Como modifica, como isso tem mais peso para algumas pessoas do que para outras pessoas. Então eu acho que muda. Mas eu acho que elas coexistem em épocas diferentes. Não estou tentando fugir dessa coisa de época, eu acho que coexiste mesmo. Eu acho que a relação presencial ela tem um peso e as relações, vamos dizer, virtuais, elas têm um peso também. E elas dialogam entre si. E vai constituir, eu acho que, o ser de diferentes formas. E eu acho que isso tem que ser uma preocupação da geografia. Porque isso está vinculado diretamente ao ser no mundo que somos e ao mundo, essencialmente, as nossas formas de relação com ele e com os outros. Que situação nós estamos, eu acho, no sentido de concepção, qual é a situação que estamos quando isso acontece. Acho que isso é fundamental a gente pensar. Porque o que muda? Aí eu dei uma prévia aqui da forma que eu penso. Está muito vinculado ao pensamento sartreano. Assim como das estruturas cognitivas e como que nós temos o desenvolvimento de sentimentos de forma diferente. Porque necessariamente uma relação de facticidade de ser de face a face, ela é diferente de uma relação mediada eletronicamente. Enfim, eu iria nesse sentido. Eu iria nesse sentido. Mas assim, não sei se é uma troca, né? Não sei se atende às expectativas. Uma coisa que ainda só finalizar, eu não sei também se em que medida as pessoas também não fazem de representações eletrônicas lugares. Pontuando as críticas, por exemplo, que nós temos em relação ao placement, em relação a isso. Eu acho que é algo para a gente poder pensar. Não estou dizendo que é ou não é, não sei essa questão. Eu não vim trazer respostas, eu vim trazer mais perguntas. Eu estou bem nesse sentido. Eu não sei se daria para repensar ou não. Porque quando eu vejo a importância que tem o smartphone, às vezes, na vida do adolescente, e como que ele, aquilo faz parte do contexto de mundo dele. Eu não consigo, eu fico me perguntando, será que o lugar é realmente só material objetivo? Não sei. Eu fico com questionamentos na cabeça. Justamente para pensar indo em direção à geografia. Porque, ora, se é significativo para alguém e alguém está em situação, a gente tem que pensar sobre isso. Eu acho. Só trazer mais um problema. O tempo, eu gostaria de pegar o dedo dele, né? É um prazer estar aqui, né? De maneira, seja Urinas, né? Como você sabe. E a sua pergunta, eu não vou fazer uma pergunta, né? Eu vou assistir o que você deixou com a gente. Acho que justamente o motivo de eu estar aqui, né? É esse diálogo. E tem muitas perguntas que a gente não está conseguindo responder dentro de uma vertente feminista, comunista e cultural. Né? E aí eu venho também fazendo discussões com as ciências sociais, né? Porque eu não vejo mais, para explicar algumas coisas, a gente tem que procurar mesmo as sociais, a antropologia, e fazer esse diálogo trazendo para a geografia, né? Que é a mesma discussão da internet, do lugar. É impossível a gente discutir sozinho nesse momento, né? A gente tem que buscar isso para entender esse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Porque algumas coisas realmente bagunçam a cabeça, né? Faz a gente pensar. E a geografia, o papel dela, né, da geografia humanista, é esse pensar, é usar a filosofia, os filósofos, para ajudar a compreensão. Né?
fazer uma ciência diferente, uma ciência preocupada com as pessoas, preocupada com elas. E aí eu, pensando no Simon Weil, eu também penso que a humanista, acho que é essa dificuldade da gente não ter uma metodologia única, que nem deve ser, e pensar na hermenêutica também hoje em dia, no papel dela, né? Não só da fenomenologia, mas da hermenêutica, nessa ciência mais interpretativa, e nesses novos filósofos, né? Que infelizmente demoram para ser traduzidos para a gente. Eu acho isso talvez proposital, mas demora. A gente não nem tem tempo de fazer essas traduções, né? E isso causa um presente muito grande de trazer essas novas leituras, esses novos filósofos que estão debatendo esse mundo virtual. Então, fiquei pensando como fazer isso, né? Como trazer isso para uma geografia que dentro de uma graduação passa por uma situação de crise e que às vezes você, e como eles não têm uma base filosófica, é difícil fazer esse debate, e no papel que nós temos, né, enquanto grupo, de fazer essas discussões, de trazer esse debate do ser. Então, ele é um desafio, acho que cada vez maior, em todos os sentidos. De nadar sempre com uma limpeza, de fazer diferente, de pensar. E até o desafio, até parabenizo, você acabou de fazer o doutorado, né? Eu fiquei pensando em quanto isso é importante. E até o mestrado mesmo é muito rápido, não faz as pessoas pararem para pensar como um exercício nosso, né? De maturidade. Aí tu vê quanto ela amadureceu, né, de ler, de fazer as leituras, e quanto isso interfere em uma ciência. Então, tudo isso passa pela minha cabeça e passa pelo enorme desafio estrutural que a gente tem mesmo, né, de criar esses cientistas que eles querem muito rápido, que eles não pensar muito mesmo nessas questões, não querem mais que a gente pense, que a gente veja os filósofos e transforme isso de uma outra forma, né? E um desafio de todo esse papel importante que a gente tem. Então, não é uma pergunta, mas assim, te parabenizar, porque eu sei que você é prudente. Lá a gente sabe que lá é super fechado para essas discussões, então, parabenizar esse exercício seu, pessoal, de se modificar, de trazer essa discussão, que eu acho super importante a gente entender o mundo, né? Entender os pensamentos. Só assim a gente vai poder fazer um novo, né? Dentro do Brasil. E para isso, a gente não pode ter vergonha de não responder outras coisas, porque na verdade está em construção. Né? Então, acho que é parabenizar tudo que eu estou lendo hoje. Eu agradeço. Me incomoda muito algumas coisas no meio da geografia. Me incomoda mais mesmo um discurso que fala daqueles que são excluídos, mas a postura do pesquisador é tão excludente. É isso que mais me toca mesmo. Mas aí eu acho que, como fazemos ciência, a gente temos que pensar teoricamente, metodologicamente, como superar isso. Uma proposta sólida nesse sentido. Eu fico muito nesse sentido. Inclusive, o que mais me dói é os cursos de licenciatura que trabalham com essa perspectiva. Fala que o aluno é sujeito, mas trata o aluno tão quanto um objeto. Eu acho que é isso sim. E é nesse sentido que eu acho que a geografia humanista pode colaborar muito. O ensino de geografia é uma das entradas mais fortes que não de todos o ensino de geografia, mas alguns. E aí o discurso ele se torna pueril. Eu contraditório. Existe que ter uma coerência. É isso.
Pelo menos é isso que tem que cultivar. Ou, sei lá, a gente ficando mais velho. Sim. Apesar que o Davi foi meu veterano. Eita! Conto mesmo, 2, 3 anos de diferença, eu vi depois dele. Pode ter certeza que você contar não vai surpreender. Mas eu acho que o próprio Satirão, a universidade faz as coisas. É a questão que eu Bom, gente, já é meio de 15. Tem mais perguntas que a gente fez, mas acho que vai ter que ser você não. Pode fazer depois. Mas vai ter que ficar por poucos intervalos. Eu só queria, para encerrar, agradecer, né, a presença e participação de todos. Eu só queria marcar, né, já que eu coloquei 3 pontos que eu acho que interessam a gente continuar conversando aqui, eu que você fazer a sua fala. Eu lhe agradeço por colocar a questão da situação de forma tão evidente. Nós vamos retomar a partir depois, eu quero, na minha fala, retomar esse ponto, que é esse que fez o serviço básico dela. A outra, essa provocação, eu gostei muito da forma que você fez, né? Armando e Milton Santos, e como que eles. E aí, a partir disso, colocando essa questão da limitação do método, quer dizer, você fez uma fala elogiando o método e ao mesmo tempo falando, olha, mas ele pode nos colocar a cilada, que é a impossibilidade dele. Por outro lado, você também falou em algum momento, bom, mas a gente deve buscar o método que vai dar conta de tudo. Então, fica essa ambiguidade que eu acho que é muito importante para a gente continuar pensando, inclusive nas possibilidades de diálogo, né? Porque se um explicar tudo, não precisa mais de diálogo, justamente. E sobre essa questão do SERCOM, que eu acho que é fundamental, fico me lembrando a partir da fala do Renato, que talvez a questão também esteja na compreensão do que é política, né? Porque a questão da contradição, né? Esse SERCOM, por exemplo, desdobrado na Hannah Arendt, a política é o SERCOM. Não definido a prioristicamente que tipo de relação é esse SERCOM. Então, eu acho que tem uma coisa muito interessante aí para desdobrar. Essa sua pergunta final é fantástica. Mais possibilidades de aproximação e menos esforço de separação, né? Eu acho que isso aí é uma boa provocação para a gente desdobrar essas questões. não posso responder nada. Seria muito grosseiro dizer que não. Você tá me sacaneando. Não, já tá avançado. Eu, muito brevemente, eu acho que nem carece de resposta, e sim de isso que a gente está tentando fazer, dialogar. Acho que a ideia foi essa mesmo, mostrar que o método tem limite de possibilidades, que eu acho mais que limite das possibilidades é deixar as portas sempre abertas para outros métodos, ou diálogos. Essa valor, principalmente com essa possibilidade que a professora falou, com o dia a dia, o cotidiano das pessoas. Eu acho que isso é o fermento básico. Ser bom realmente é algo que eu quero dedicar. Eu não, como eu disse, a leitura de Heidegger era limitada, mas da Hannah Arendt não é limitada. Talvez seja algo que dê para amágua. Mais uma vez agradeço o convite, foi muito legal. Agradeço as perguntas, foi muito bom trocar ideia. Em ambientes como esse que as pessoas, que é possível dialogar. Eu acho que também é uma outra coisa a se destacar. Não é comum isso. Mérito seu. Mas não está acabando não, viu? Só está acabando de manhã. E as questões, né, desculpa quem não pode falar agora, na verdade vai continuando. As pessoas continuam aqui e as questões
Vamos voltar na mesa à medida que a gente for colocando de pontos. Gente, então vamos encerrar amanhã para a gente poder almoçar. Quem quiser, tem profissão universitária é só para quem já tem carteirinha ou coisa parecida. Aqui na esquina, aqui em cima, subindo para a Prudente Pedestre, na esquina tem um restaurante que serve prato feito. Quem tiver de carro, a gente vai vir aqui na Avenida Fabrício Pampré, que é próximo, que é o Churrascaria Roma, né? Romana. É porque do lado é a padaria Roma ou Romana. A padaria é Roma. Ou outra é Romana. Churrascaria Romana. Na Pampré, a pé não dá pra ir, pra quem tiver de carro, a gente vai de carro, dá pra chegar com self-service. Então tem churrascaria, mas é um self-service variado, que não come carne. Vai ficar à vontade lá. Do que é um centro que demora mais e aí às 2 horas pode ficar comprometido. Quem não fez inscrição de manhã, aí pode chegar aos 15 para as 2, que aí dá para fazer a inscrição para depois, quem tiver interesse, receber o certificado. Certo?